Governo garante que números da tabela salarial única serão conhecidos dentro de 7 dias. Viajar de Maputo para a África do Sul vai ser mais caro a partir de 1 de agosto. Transportadores semicoletivos continuam em greve na cidade da Beira. Boa noite. O Governo disse hoje na sessão do Conselho de Ministros que os números da tabela salarial única serão conhecidos antes da terça-feira. Os salários na função pública começam a ser pagos a partir do dia 14 de cada mês. E os de julho deverão ser pagos obedecendo os reajustes da tabela salarial única, cuja lei já está em vigor. Mas, a menos de 2 dias para o início dos pagamentos, funcionários e servidores públicos ainda não têm clareza do que vai acontecer com os seus ordenados. O Governo vai fazer um pronunciamento específico nos próximos dias e penso que estarão todos nessa altura convidados para receber esta informação. Portanto, nos próximos dias, queremos acreditar, antes da próxima sessão, vai ser convocada uma conferência específica para abordar em concreto este tema com todo o manancial de informação suficiente para evitar que existam quaisquer equívocos. A 28 de junho, dia em que foram aprovados os quantitativos que não vieram a público, o porta-voz do governo disse que os reajustes seriam conhecidos depois da sessão seguinte do Conselho de Ministros. E na terça-feira da semana passada, o executivo não reuniu. Ao fim da sessão desta terça-feira, Filimão Soazi não teria falado do assunto, não fossem as questões dos jornalistas. Do que ia dar a conhecer à imprensa, o destaque vai para a atualização de pensões e rendas vitalícias na função pública. Cada pensionista terá mais 250 meticais acima do valor que já recebe. Há um aumento que está previsto do atual efetivo, que é de cerca de 226.249 para 231.333 pensionistas entre civis e militares, o que resulta num incremento em cerca de 5.084 novos ingressos. Portanto, à medida que nós vamos tendo o aumento do efetivo dos pensionistas, também temos a possibilidade de ir fazendo estes ingressos. E, por outro lado, que o limite da despesa adicional comportável do Orçamento do Estado de 2022 propõe-se a atualização em 250 meticais por cada pensão. Portanto, à semelhança do aumento que tivemos em 2021 no valor de 223 meticais por cada pensão. O governo aprovou também a incorporação da empresa hidráulica de Choque na empresa regadio do Baixo Limpopo. O objetivo é de garantir maior produção agrícola. Foi também aprovada a proposta de revisão da Lei de Educação Profissional, que segue ao Parlamento para sua análise e possível aprovação. Moçambique recebeu hoje 200 milhões de dólares para reconstruir a província de Cabo Delgado. O valor disponibilizado pela Organização das Nações Unidas vai reduzir os impactos do terrorismo. O projeto denominado Recuperação da Crise do Norte começou na zona sul da província de Cabo Delgado e está a ser implementado nos centros de reassentamento de deslocados, mas o apoio vai incluir as populações que acolheram os sobreviventes dos ataques terroristas. Cada dos 17 locais de reassentamento onde vamos trabalhar, vamos construir salas de aulas e outras infraestruturas dentro da escola, como o bloco administrativo e casas de banho. E até a sala de computadores em cada das escolas. Centro de saúde, em alguns locais vai ser construído novo, em outros vai ser reabilitado, dependendo da situação presente. Também mercados comunitários, espaços desportivos e centros comunitários com espaço seguro para mulher e criança e para jovens. Depois do Sul, a UNOPS, escritor das Nações Unidas de Serviços e Projetos, vai passar para a zona norte de Cabo Delgado e a prioridade será para os distritos mais afetados pelo conflito armado. A fase 2, então, já mais tarde, depois de regresso das comunidades para os distritos de Kisanga, Mocimboa da Praia, Macomia, Palma,
em que vamos também trabalhar na reconstrução das infraestruturas lá do norte e também algumas componentes de fortalecimento econômico. O apoio das Nações Unidas à província de Cabo Delgado foi anunciado durante o lançamento oficial do projeto, onde estiveram presentes membros do governo provincial, dos distritos e parceiros de implementação. Dos cerca de 200 milhões de dólares norte-americanos desembolsados pelas Nações Unidas, metade será aplicado no sul e a outra parte é destinada para o norte de Cabo Delgado, a zona mais afetada pelos ataques terroristas. Ainda não estão a circular os transportes semicoletivos de passageiros na cidade da Beira. A greve começou ontem. Os transportadores querem aumentar o preço. O município diz que os chapeiros estão a agir de má fé. Os transportes semicoletivos de passageiros, vulgo Chapacém, continuam paralisados na cidade da Beira pelo segundo dia consecutivo. Os chapeiros pretendem, com esta iniciativa, pressionar o município a autorizar a aplicação da nova tarifa, que é de 5 meticais a mais em cada 10 km, aprovada há cerca de um mês, contra a proposta da idilidade, que era de 4 meticais na mesma distância. Ontem, primeiro dia da paralisação, o presidente da ATAP, que é a Associação dos Transportadores da Beira, acusou a idilidade de manobras dilatórias para não autorizar a entrada em vigor da nova tarifa e alegou que há falta de diálogo. A idilidade já respondeu às acusações e afirmou que é má fé por parte do presidente da ATAB. A vereadora para a área dos transportes explicou que, de acordo com a Lei nº 5/2019, de 31 de maio, no seu artigo número 11, depois da aprovação dos novos preços dos chapas pela Assembleia Municipal, o expediente deve ser enviado para o Ministério dos Transportes e Comunicações para sua ratificação. Tal fato aconteceu no passado dia 11 de junho, com o conhecimento da Associação dos Transportadores, daí a idilidade ter ficado surpreendida com a paralisação dos chapas, exigindo a entrada em vigor das novas tarifas. Depois de remetermos o documento conforme a lei, são 45 dias que temos que esperar, né? E que depois, se não responder no prazo de 45 dias, significa que já fomos autorizados. Aí sim, o transportador pode vir com sua reclamação. Florem Pula dirigiu-se depois, de forma particular, ao presidente da ATAB. Quero aconselhar a ele a ter um jurista, é importante para que não fale coisas sem nexo. E também dizer que o Conselho Municipal, mais uma vez, somos solidários aos transportadores. Enquanto a idilidade e a Associação dos Transportadores na Beira não se entendem, os utentes dos chapacens continuam a enfrentar um caos para chegar aos seus destinos, percorrendo vários quilómetros a pé, ou então socorrendo-se a carrinhas de caixa aberta, vulgo Mailov e táxis mota. Desde ontem até hoje não estamos com esse transporte, estamos a gastar mais de 100, mais de 200 meticais por dia. Então é melhor subir a chapa de vez. E a polícia, que nesta terça-feira reforçou a sua presença nas rodovias e principais paragens, deteve 3 jovens que são cobradores de chapas. Eles são indiciados de vandalizarem estas viaturas com o objetivo de impedir que os proprietários transportassem passageiros desde o bairro de Cerâmica até o centro da cidade. Recorde-se que está agendado para amanhã, quarta-feira, um encontro entre os transportadores, município da Beira e o Ministério dos Transportes e Comunicações para solucionar o problema de paralisação de chapas na Beira. Os transportadores de passageiros ainda não receberam a compensação prometida pelo governo. A medida do Executivo visa reduzir os custos operacionais dos quais os transportadores reclamam. Segunda-feira, dia 4 de julho, a zona metropolitana do Grande Maputo acordou sem transporte. A população inundou paragens e terminais. Houve pessoas que foram caminhando pelas ruas e avenidas. No mesmo dia, o governo anunciou medidas para conter os altos custos de combustíveis e uma dessas medidas é compensar os transportadores enquanto se cria mecanismos de subsídio ao passageiro. O governo adotou um mecanismo sobre o qual, enquanto o processo organizativo de fazer chegar o subsídio ao transportado ocorre, os transportadores eles serão compensados naquilo que é o déficit de exploração
para continuarem a operar e continuar a garantir a disponibilidade dos meios. Uma semana depois deste anúncio do Ministério dos Transportes e Comunicações, os transportadores ainda não receberam o dinheiro da compensação. O que nós fomos consultados é ativar e atualizar os dados bancários de cada gestor. Até então é o que fizemos, não sabemos quanto é que vamos receber e quando é que vamos receber. É o que, depois de ter sido anunciado esse subsídio, o que fomos dito pela AMT. Ainda não recebemos. O que é que se diz? Por que é que não receberam ainda? Até amanhã vamos ter reunião com o vereador. Ontem à noite falei com o vereador Nicolas, disse que precisávamos sentar para percebermos quais são os números que estarão envolvidos na compensação. Até então ainda não sentamos, mas até amanhã vamos sentar. Os custos operacionais estão a sufocar a olhar pelos atuais preços de combustíveis. Esta é uma medida mitigatória, porque a medida acertada seria compensar a tarifa. Essa seria a medida acertada. Portanto, faz-se um estudo, analisa-se qual é a diferença, portanto, na tarifa e subsidiar-se, portanto, a tarifa. Portanto, não o transportador ou o transportado? Não. A esta altura, o melhor é ter fé, diz José Massango, que preside a União dos Transportadores da província de Maputo. Bom, nós pela fé temos expectativa. É pela fé? Pela fé. Confiamos no nosso governo. Então, outra coisa não podemos dizer não. Então, se alguém promete como pai, o filho sempre alimenta a esperança. A Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários, FEMATRO, diz que nenhum dos seus membros recebeu o valor das compensações até agora, mas decorrem negociações com o governo para que haja retroativos. A agremiação reuniu-se esta terça-feira para discutir a situação do setor de transporte. E neste momento estamos a trabalhar com a AMT e FTC para chegarmos àquilo que é a fórmula correta que vai se usar para calcular esses valores da compensação ou do subsídio ao transportado ou ao transportador, porque no nosso entendimento, independentemente de onde vai o subsídio, acaba beneficiando o transportador. Do Ministério dos Transportes e Comunicações, o que se sabe é que para já não há nenhuma informação em torno das compensações. Viajar de Maputo para a África do Sul vai ser mais caro. O preço vai subir entre 30 e 50 randes já a partir do dia 1 de agosto. Há quase 2 anos que as tarifas dos transportes internacionais de Maputo à África do Sul não são atualizadas. Entretanto, o último aumento do preço dos combustíveis forçou os operadores a equacionarem novas tarifas. Já aumentaram por 3 vezes. A gente nem se mexeu, nem fez nada. A pandemia nos cansou. Não houve água que veio, nem água foi, nem água veio. A viagem da cidade de Maputo a Rustenburg, que hoje custa 450 randes, passa a custar 500 randes a partir de 1 de agosto. Da capital moçambicana para Durban, passar-se-á a pagar 450 randes contra os atuais 400 randes. E a rota cidade de Maputo a Johannesburg, que custa 350 randes, passa para 400 randes. Viajar para Nelspruit, a sair da capital do país, vai custar 30 randes mais caro. A tarifa sobe de 200 randes para 230 randes. Fora o custo dos combustíveis, os operadores internacionais reclamam ainda a existência de operadores ilegais que minam seu sustento. Carros que carregam fora da terminal e que são deixados com a polícia. E nós, quando saímos, criamos confusão lá, dizem que nós não temos nenhum direito de fechar carro de alguém, mas que não é associado. Como é que vou ter coragem de deixar uma pessoa que não é licenciado carregar, enquanto eu que estou licenciado não estou a carregar? Os preços a serem implementados a partir de 1 de agosto, de acordo com a associação, serão apenas de ida e na volta registrarão um aumento por cima das novas tarifas de 20 a 30 randes. O euro está a perder valor de forma histórica. Ainda assim, os economistas ouvidos pela STV dizem que Moçambique não tem muitas vantagens disso, porque as transações são feitas em dólar.
É histórico. Desde que o euro começou a circular fisicamente em 2002, esta é a primeira vez que vale o mesmo que o dólar norte-americano. E por que será? Eu penso que é fácil de responder a questão e olhamos basicamente que a relação que existe com a guerra Rússia-Ucrânia está diretamente ligada, digamos que é proporcional com o que está-se a passar na Europa por via da guerra na Ucrânia. Portanto, o impacto maior é exatamente esse. A guerra em si não é uma assombração ao euro. O economista Mukhtar Abdul Karim explica que, com o conflito, ficou menos seguro investir em países europeus e passou a haver menos entradas de divisas. Com isso, o Banco Central Europeu pode ter emitido mais notas, o que fez derrapar a sua moeda. Nada é novo. É normal. Em qualquer país do mundo, quando há uma instabilidade, quando há guerra, a tendência é que a moeda desse país enfraquece. Mas há quem vê mais pontos que possam ter acendido esta crise sem precedentes à moeda do bloco europeu. José Manique, também economista, traz mais fatores, além do conflito russo-ucraniano. Primeiro foi que a Europa passou por um profundo processo, portanto, de apoio financeiro e não sei quantos, e o bloco europeu, através do Banco Central Europeu, emitiu instrumentos de dívida, não é? Isso por um lado. E naturalmente que já no princípio deste ano já havia tendência em termos de pressões inflacionistas, porque as taxas de juros de referência não podiam ser mantidas, portanto, aos níveis em que estavam antes, portanto, no período da Covid. Uma vez mais moeda europeia e menos valor no mercado internacional. Mas terá isso algum impacto no país? Eu diria que é marginal, é quase que inexistente. As nossas transações comerciais são, desde há muito tempo, feitas na sua maioria, na sua essência, em moeda estrangeira, dólar e rand. O euro tem pouco, quase nenhum impacto na nossa economia, é muito diminuto. Ainda assim, não há razões para que os agentes econômicos nacionais fiquem de mãos atadas, até porque se abre agora uma janela de negócios para os importadores e pode-se estar a fechar para os exportadores que lidam com o bloco europeu. Que sendo nós importadores, portanto, líquidos em termos da balança comercial, eventualmente os importadores possam também, neste caso, tomar vantagem de adquirir os produtos a um preço relativamente mais baixo, o que pode, inclusivamente, reduzir a pressão inflacionária, portanto, em termos de economia moçambicana. Até a última consulta feita pela STV, um dólar equivalia a €1. Em comparação com o metical, o dólar valia 63 meticais e o euro 64. O Banco de Moçambique cancelou o registro de alguns operadores de microcrédito. Trata-se da Sorriso Microcrédito, Nabonga Microcrédito, LDC Microcrédito e Raquela Microcrédito. Com a decisão, as referidas entidades ficam vedadas de exercer a atividade de concessão de crédito no país. O Banco Central não aponta as razões. Há um caso suspeito de poliomielite na cidade de Maputo. Ao todo, são já 6 as crianças diagnosticadas com paralisia infantil. Na cidade de Maputo, cerca de 230 mil crianças foram vacinadas contra a doença. As equipas mobilizadas pela saúde para vacinar as crianças contra a poliomielite abrangeram mais de 229 mil crianças das 230.715 previstas na cidade de Maputo. A poliomielite, que depois de vários anos sem causar vítimas, voltou a preocupar as autoridades de saúde nacionais e estrangeiras. Depois de anos sem realizar uma campanha de vacinação de pólio deste nível, então sentimos que conseguimos responder aquilo que era o desejo de alcançar a população elegível para este período. Durante a terceira ronda de vacinação contra a doença, que decorreu de 7 a 10 de julho corrente em todo o país, as autoridades sanitárias identificaram mais uma criança suspeita de ter paralisia infantil no distrito municipal Caxamanculo, o que totaliza 6 petizes com o mesmo problema, 5 dos quais identificados no primeiro semestre deste ano. Estamos a fazer o seguimento deste caso, mas referir que quando dizemos que é uma criança que é suspeita, é por nos terem apresentado este caso pela equipa que esteve a fazer a visita,
pelos sinais e pelos sintomas, mas há ainda um trabalho que é preciso fazer para se fazer a confirmação. Em entrevista à STV, a vereadora de Saúde e Ação Social no município de Maputo fez saber que a vacinação contra a poliomielite ainda está em curso nas unidades sanitárias. Se for identificada durante este período uma criança que não tenha tido a oportunidade de fazer a vacinação, esta equipa também está organizada de modo a fazer a vacinação. Em todo o país, o Ministério da Saúde estabeleceu a meta de vacinar cerca de 7 milhões de crianças. Inflação anual dispara e atinge 2 dígitos. Segundo dados do INE, divulgados pelo Banco de Moçambique, o nível geral de preços atingiu 10,81% em junho passado. O aumento do custo de vida é explicado pela subida do preço de combustíveis e também de produtos alimentares. Reduziu em 5% o número de mulheres que procuram fazer planeamento familiar na província de Tete. A informação é do governo provincial. Os métodos de planeamento familiar permitem que a mulher tenha a possibilidade de escolha sobre a saúde sexual e reprodutiva. Entretanto, na província de Tete, a procura pelos serviços reduziu em 5%. Os dados representam uma descida de 157.421 contra 149.952 mulheres nos programas de planeamento familiar, comparativamente ao igual período do ano passado, segundo deu a conhecer esta segunda-feira o governador de Tete, Domingos Viola. Aqui estamos a ter ainda um pouco de dificuldade. 60% não é satisfatório para nós. Gostaríamos que toda mãe grávida, antes de ter seu bebê, pudesse ter a consulta para o médico dizer como que está a crescer o bebê lá dentro da barriga. O governador de Tete falava nesta segunda-feira, durante a comemoração do Dia Mundial da População, que se assinala a 11 de julho. Este ano, um evento é celebrado sob o lema Como proteger a saúde e os direitos da mulher e da rapariga já a travar a Covid-19. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa. Mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Informação acabada de ser confirmada à STV dá conta de que o Ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, vai apresentar amanhã às 15 horas os números da tabela salarial única. Um assunto a ser desenvolvido nos próximos blocos noticiosos da STV. A cerca de 2.000 toneladas de macadâmia foram exportadas em Manica. A produção é do primeiro semestre deste ano e rendeu 111 milhões de meticais ao Estado. A província de Manica é pioneira na produção de macadâmia no país, uma cultura que também já é fomentada nas províncias de Niassa e Zambésia. Os dados da produção desta cultura de rendimento em Manica são encorajadores. A província planificou 2.700 toneladas em termos de macadamia para exportação, onde até ao final do semestre conseguimos exportar quase 2.000 toneladas e isto corresponde a 73%. Além de macadâmia, outra amêndoa que pode colocar a província de Manica no pódio é a castanha de caju, segundo avançou Agostinho Robert, diretor dos Serviços Provinciais de Atividades Econômicas neste ponto do país. O distrito mais produtor da castanha de caju é Machaz, mas também temos distritos que neste momento têm condições agroecológicas para a produção da castanha de caju. Gondola já produz castanha de caju, Sussundenga já produz castanha de caju. Então importa referir que ao nível da província nós temos esta atividade envolve 4.000 produtores. Esses dados foram revelados no quadro da 13ª sessão do Conselho dos Serviços de Representação do Estado, que teve lugar na manhã desta terça-feira em Chimoio.
O presidente da vizinha África do Sul exige que a polícia esclareça os ataques armados em vários estabelecimentos sul-africanos. A Cyril Ramaphosa fala também de cooperação entre a polícia e a comunidade. Registra-se uma série de ataques com recurso a armas de fogo contra civis em alguns estabelecimentos na África do Sul. Da noite de sábado para domingo, 21 pessoas foram mortas e outras 9 sobreviveram com ferimentos à bala quando homens armados encapuçados abriram fogo numa taberna no Soweto, arredores de Joanesburgo. O presidente da África do Sul instou as autoridades de segurança e as comunidades a cooperarem na detenção dos responsáveis pelos ataques armados em várias tabernas no país. Segundo Cyril Ramaphosa, a nação sul-africana não pode permitir que a população seja aterrorizada por criminosos, independentemente de onde tais incidentes possam ocorrer. Ramaphosa afirmou ainda que, como governo, cidadãos e estruturas da sociedade civil, todos devem trabalhar em conjunto para melhorar as condições sociais e econômicas nas comunidades, reduzir o crime violento e acabar com a circulação ilícita de armas de fogo. Cada morte violenta é inaceitável e preocupante, e assassinatos na escala que ocorrem devem estimular os sul-africanos e as autoridades a um esforço coletivo para construir comunidades e tornar a África do Sul num lugar inseguro para criminosos. Hoje é dia da independência de São Tomé e Príncipe. O presidente São Tomense diz que a efeméride é um momento de reflexão que o país tem para definir novos caminhos. À meia-noite, centenas de pessoas já se encontravam na Praça da Independência São Tomense para receber a chama da pátria que partiu do distrito de Batepá, em Mesós, em direção à cidade de São Tomé para o início das celebrações da independência. Percorridos cerca de 10 quilômetros até o palco das cerimônias centrais, a tocha foi entregue ao presidente São Tomense, que posteriormente acendeu a chama da liberdade. Já pela manhã, durante seu discurso nas cerimônias centrais, Carlos Villanova mostrou sua preocupação com a não realização de recenseamento aos novos eleitores no país e na diáspora para as eleições legislativas, autárquicas e regionais realizarem-se em setembro. A concretizar-se, isto representaria uma violação grosseira e uma grave afronta à nossa Constituição e das demais normas da República. A nenhum cidadão deve ser coartado o direito constitucional do voto. Peço o empenho de todos a fim de que esse direito seja assegurado aos santomenses sem hesitações e sem reservas. Por seu turno, o primeiro-ministro apontou o diálogo como forma de ultrapassar o problema na atualização dos cadernos eleitorais. Há órgãos que têm maior protagonismo nesta matéria do que o governo, que tem, digamos, a responsabilidade de criar as condições financeiras e técnicas e outras e humanas para que isto se faça. Eu acho que a porta do diálogo tem que estar sempre aberta para que os santomenses discutam até a exaustão. Reagindo ao pronunciamento de Villanova, o presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe diz que não há nada a temer, porque votar é um direito consagrado na Constituição do país. Se a lei assim prevê, se é possível fazer, dentro dos prazos estabelecidos na lei, por que não fazer? Não se pode temer por uma questão meramente do direito que o cidadão tem de eleger e ser eleito. Villanova falou ainda dos impactos da guerra na Ucrânia, tendo apelado ao envolvimento de todos no combate à pobreza. O Jornal da Noite sai agora para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 16. Previsão de céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 28 de máxima e 16 de mínima. Inhambane, 19 de mínima e 27 de máxima. Avançamos aos centros do país. Começamos por Beira, em Sofala. Previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 19 de mínima e 25 de máxima. Em Chimoio, a previsão de céu ligeiramente limpo, 21 de máxima e 14 de mínima. Climane, 19 de mínima e 27 de máxima. Tete, 28 de máxima e 20 de mínima. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome. Continuação do céu ligeiramente limpo, 27 de máxima e 17 de mínima. Lixinga, 9 de mínima e 20 de máxima. Pemba, em Cabo Delgado, uma máxima de 28, uma mínima de 19. São as temperaturas esperadas. Até já. De volta às notícias.
Olhamos agora o desporto. Os Mambas jogam amanhã com os Bafana Bafana da África do Sul. O jogo é dos quartos de final da Taça COSAFA que decorre em Durban. A dupla técnica Eurico da Conceição e António Wamba foi afastada do comando da Associação Desportiva de Vilanculo. Os alegados maus resultados terão estado na origem do afastamento. Fecha-se um ciclo e abre-se outro. Em Vilanculo, joga-se fora das 4 linhas. Eurico da Conceição e António Wamba não corresponderam às exigências da direção dos hidrocarbonetos. A paragem de Moçambola veio destapar o véu e a decisão não tardou. Demissão. Os alegados maus resultados estão na origem do afastamento da dupla técnica que até a 6ª jornada comandava a única equipa representante da província de Inhambane no Moçambola. Ao cabo de 6 jornadas, a Associação Desportiva de Vilanculo ocupa a 9ª posição da tabela classificativa com 6 pontos resultantes de 2 vitórias e 3 empates, 3 golos marcados e 7 sofridos. No ano passado, à 6ª jornada, os hidrocarbonetos ocupavam a 4ª posição na tabela classificativa, com 12 pontos, no ano em que viriam a terminar a prova na 6ª posição, com 38 pontos. Ainda não se sabe ao certo quem irá suceder Eurico da Conceição e António Wamba, apesar de se cogitar a possibilidade de o próximo treinador ser um dos que orienta uma das equipas que militam no Moçambola. Esta é a primeira chicotada psicológica do Moçambola 2022. A CAF já divulgou a lista final dos nomeados aos prémios para os melhores do ano na categoria de masculinos. A CAF Awards 2022 vai acontecer já no dia 21